Aliás, tem um cidadão aqui que me deve uma cerveja Abaco faz bastante tempo e não fala. Para o senhor, como eu estou parando, diminuindo, né, o fator etílico no meu corpo, eu não tenho nem cobrado. Eu acho que ela virá de jogo contra os Saudades, aquela aposta que eu te ganhei, nem sei a que causa. Mas tá em faz tempo, né? Tá em débito. Olha aqui, ó, mas eu não esqueço, porque eu não esqueço. Devo, não nego, pago quando tiver oportunidade. Aliás, o doutor Gilberto Schwartzman é o nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Mas, diante desse quadro brasileiro todo que nós estamos vivendo, doutor Argolo, a crise está instalada em todo lugar. Eu comparo com o Rio Grande do Sul. Invariavelmente, quando eu pergunto, deputado, aqui se o nosso participante do debate preferia administrar o Brasil ou o Rio Grande do Sul, todos dizem que preferem administrar o Brasil. É interessante, porque lá nós temos uma crise financeira, uma crise política, uma crise institucional e a crise psicológica na população. E aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acha que nós só temos a crise econômica, a crise financeira? Ou nós temos crise política também? Respondendo objetivamente a tua pergunta, Sérgio, eu acho que é bem mais difícil administrar o Rio Grande do Sul do que o Brasil. Mesmo sem crise política e institucional? Porque, a crise que se instalou no Brasil, ela é fundamentalmente uma crise política, né? Essa crise política instalada a partir... Obviamente que ela tem um fundo econômico, né? Desde o primeiro mandato da presidente Dilma, se instalou um processo de estagnação, uma série de ajustes econômicos deveriam ter sido promovidos no país, não foram. Se cometeu aquela questão de estelionato eleitoral e a partir do primeiro ano dela... Olha, ele está falando um cidadão que pertence à base de governo. É uma autocrítica que ele está fazendo. Sem dúvida. Inclusive, sábado nós temos um encontro do PMDB das 3 estados do Sul e a nossa... E o Michel Temer vai estar aqui. Exatamente, também. É pela saída do governo. Campanha. O PMDB gaúcho sempre defendeu essa posição. O que é o estelionato eleitoral? É promessas que não tinham base ou... Foi aquilo que o Lula... ilícita. Não, aquilo São que o Lula dois fatos, confessou, então... né? O Lula confessou que na campanha se prometeu uma série de coisas. Na verdade, se vendeu um Brasil que não existia. E após a eleição, não é, realmente explodiu as consequências da irresponsabilidade fiscal do governo, não é, concomitantemente com aquela questão da Lava Jato, toda a crise, toda a corrupção sistêmica que vinha evoluindo ao longo do processo. Durante a eleição, a questão do petrolão já vinha tomando forma, não é, o próprio... Mas aí o senhor, olha aqui, o senhor olha, o presidente da Câmara está envolvido. De que partido ele é? Do seu partido. Não, a corrupção... O presidente do Senado também, ele é do seu partido. A corrupção o vice-presidente da República é do seu partido. Sem dúvida. Grande parte dos ministros são do PMDB. Eduardo isso Cunha. Sim, eu falei. Não, mas a corrupção está em todos os partidos. Tem PMDB e PMDB. Mas são duas coisas. Tem PP e tem PP. Tem PT e tem PT. Isso é uma bobagem. Deixa eu só colocar para ti. O que acontece, né? Tem corruptos em todos os partidos, claro. Mas só tem um partido corrupto organicamente, que é o PT. O PT tem 3 presidentes do partido presos, 2 tesoureiros presos, o chefe da Casa Civil preso. Não, é que o governo é do PT. Monopólio. Os outros partidos foram comprados fisiologicamente. Seria confortável que fosse monopólio, seria fácil de indiciar e punir e erradicar a corrupção. Mas ninguém tem essa ilusão. Maluf hoje está com mandato de prisão na França. Ele só não é preso no Brasil. PP, a lista de indiciados no Lava Jato do PP é maior do que no PT. Então, claro, é um bode expiatório generoso. Formação de família. Não, mas eu concordo, acho que corrupto tem em todos os partidos. Assim, é que a questão é que o governo é do PT. Quando o governo estava bem, o governo era do PT. Agora o governo está afundando, é o governo do PT. Né? Os outros são aliados que foram comprados, o mensalão explicitou o processo de formação de base, ou seja, é uma base comprada, infelizmente, o presidencialismo de coalizão no Brasil tem essa natureza, né? Quantos partidos não estão na base aliada hoje? Só 5. O resto exatamente. A verdade vamos à tua indagação original. O que seria melhor, governar o Brasil ou o Rio Grande? O Brasil, eu acho que o deputado acertou. Por quê? Porque tem o caixa, tem o dinheiro, tem o recurso, a nossa federação... Tem espaço de manobra. E tem espaço e tem alternativa. O Rio Grande do Sul está
desvalido como outros estados. Então, é lógico que, tendo os recursos que dispõe a União, o Rio é bem mais fácil que... Então, a crise no Rio Grande do Sul é uma crise financeira, uma crise de dinheiro, estrutural, né? Estrutural. Que demanda um processo de reforma que a recuperação do resgate do investimento federal, é do médio e do longo prazo. Não é o caso da União. A do governo federal, incluindo o executivo, o legislativo que o apoia, é ética, é moral. E o judiciário, fortemente. E judiciário também, dentre todas as instituições em Brasília, no âmbito federal, estão contaminadas sobre o aspecto ético. Esse é o problema sério. Que gera problemas políticos, econômicos, financeiros de outra ordem. Eu acho que o Eduardo Cunha é um sintoma de um ambiente onde se perdeu o pudor. Se perdeu aquela dimensão moral essencial que produz a vergonha. A vergonha já é um estágio elaborado do pudor. Exatamente, a vergonha. Dizia um historiador brasileiro, a Constituição Federal tem que ter um artigo: todo cidadão tem que ter vergonha na cara. Parágrafo único. Revogue-se as disposições em contrário. A nossa nem a nossa Constituição, ela foi feita com vergonha na cara. Olha, Paulo Sérgio, o nosso presidente da Câmara saindo ontem quando a Comissão de Ética aprovou finalmente a sequência do seu processo e recebeu a notícia de que o Supremo tinha recebido a denúncia do Procurador-Geral e ele tinha sido promovido a réu, disse: eu sou réu. Sou réu, simplesmente réu, não sou condenado, é verdade. Mas com aquele rosto, aquela insensibilidade, aquela falta de decoro, aquela coisa. Então isso aí... Eu brinco que ele na dor ou no orgasmo, ele tem... Não, eles estão absolutamente tranquilos, estão muito sereno, muito tranquilo, sempre. É impressionante isso. É que ele tem por trás de si uma irracionalidade que não averigua nada. O eleitorado dele é de uma... Mas isso não é uma espécie de doença. Honesta. O cara não pode ser certo. Não, eu acho que eu não vou de personalidade. Eu não vou dizer... É um sociopata. É isso. Aliás, foi um colega dele que deu esse rótulo para ele, esse conceito, que eu não iria dar, ainda mais num programa como que é um canhão. Eu não sei, no ar desqualificar pessoas... Mas não é desqualificar, ele se desqualifica. Eu já disse quem ele é, mas não o rotulei. Não, agora o rotulão foi um sociopata. É isso aí. Doutor Argolo, que é médico, né? Até por isso que eu perguntei pro senhor. Tá bem. Não foi bem isso, mas foi parecido. Eu larguei a palavra. Eu disse que era um traço de personalidade sociopata. Eu larguei a palavra, passou pela frente do Argolo aqui. Ele não abafou a palavra. Mas agora, o deputado disse uma coisa muito certa. Tá tudo... As coisas vêm em torrentes. Ninguém segura. O cerco está se fechando. No Congresso, no Executivo, está se fechando. E a pressa tem determinado alguns erros terríveis. Por exemplo, o Procurador-Geral, 2 vezes na Bahia, tem um histórico muito bonito, foi escolhido para ser o ministro da Justiça. Ele é órgão efetivo do Ministério Público baiano. Ele está em atividade. Pois bem, a Constituição Federal, no artigo 128, tem as vedações para os órgãos do Ministério Público. Não pode exercer atividade política partidária, não pode exercer outro cargo público, nenhum cargo público, que não seja um cargo de magistério. Cumular com a função de promotor ou procurador de justiça. Teoricamente, ele teria que renunciar. Pois bem, ele tem que renunciar, não pode ser efetivo. Então vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul o nosso secretário, o nosso secretário da Justiça aqui, o que ele é? Ele é pela lei antiga. Há uma
Ele foi agora escolhido. Foi agora escolhido. Pelo Sartori, governador Sartori, para ser o secretário de Justiça. Aí pode. Mas ele era deputado. Quem? O Vieira da Cunha. Não é o Vieira da Cunha. Eu sei. Te refere a Justiça. Também é possível de discutir. Verdade. O que o DEM, o Partido Democrata... Tem alguma coisa errada aqui no doutor. Não, errada não. Então vai dizer que está errado para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu... Mas por que ninguém nunca arguiu essa... Bom, vai perguntar para quem... Confrontar a Constituição? Escuta aqui, o DEM está arguindo perante o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não pode ser ministro. E paralelamente a isso, a Advocacia Geral da União, com a saída do Adams, que ia sair, já tinha formatado lista tríplice e apresentado ao presidente. Não recebeu bem o Cardoso. Está questionada a constitucionalidade da nomeação do ministro da Justiça e está questionado, evidentemente, aí pela corporação dos advogados da União, a presença do Cardoso. Então, tudo tem sido feito assodadamente, sem maior exame, e tudo dá margem a questionamento. Ele, como procurador, não deveria conhecer, decora esse artigo 128? Por isso que tem vários casos. Essa ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2007 pelo plenário do Supremo a respeito de uma lei no estado de Sergipe que queria que um promotor assumisse um cargo de secretário de Estado, que seria o caso do enquadramento aqui também. Isso está em aberto. Mais um problema que vai ser gerado. Eu acho interessante. E a Sadim foi julgada? Já foi julgada e transitou em julgado e foi negado. Não, o pleno do Supremo entendeu que ou ele teve exoneração... Se eles não podem concorrer a cargos eletivos, como poderiam exercer funções executivas que também são políticas? Né? Exatamente. O que é? A Carta de 88, que estampa esse dispositivo, diz: vamos dar autonomia e independência ao órgão do Ministério Público, ao Ministério Público como instituição. Seus órgãos, seus agentes, procuradores, promotores, não podem ser, em hipótese nenhuma, subordinados ao Executivo. Exercer funções de confiança no Executivo. Mas é estranho, olha, o Ibsen Pinheiro, promotor, foi eleito vários cargos, várias legislaturas, aí, tanto de vereador, chegando até deputado federal. Me permite? Não é. Olha aqui, só deixa eu terminar. O Vieira da Cunha, a mesma coisa. Vamos passar aí por uma... O Otaviano, seu colega... A mesma coisa. Então tem alguma coisa errada. Olha aqui, todo mundo tem errado. Não, artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, de 88. Faculta-se aos membros do Ministério Público admitidos antes da promulgação da nova carta a opção pelo regime anterior. Qual era o regime anterior para o Vieirinha, para o Ibsen, para todos que foram e ocuparam cargos de confiança? O Conselho Superior do Ministério Público, que é o presidente da nação, desde que a função que fosse exercida tivesse compatibilidade, tivesse nível para que um órgão do Ministério Público... E ele se licenciava. E aí se licenciava. Que não é o caso desse procurador que assumiu. Mas isto aqui não é posterior à promulgação. É essa a questão. Mas o direito adquirido, não. Pô, se valeu para todos os outros, por que não vale para ele? Tu está questionando para mim ou para o Supremo Tribunal Federal? Eu só vou te dar, e tu vai ao computação. Eu quero entender, acho que o doutor Angulo quer entender também. Se ele for admitido ao Ministério, se ele tivesse sido admitido ao Ministério Público anterior à promulgação, ele tem o mesmo direito do Vieirinha, do Ibsen Pinheiro. Exato. Mesmo que ele assuma o cargo agora. Ele poderá se licenciar. Então seria um procedimento. Ele teria que solicitar licenciamento, o Conselho avalia, então ele toma posse. Está claramente previsto aí. Quem depois de 88 não tem essa faculdade. Está claramente vedado. Então temos que saber se ele não há dúvida, se ele ingressou no Ministério Público anteriormente. Eu estou dando como notícia, né, que é o prestigioso e prestigiado programa. Graças à sua presença dos demais aqui. Por quê? Porque o deputado do DEM já representou
ao Supremo Tribunal Federal. Isso deverá ser notícia amanhã, está na pauta do noticioso. E temos um fato novo, temos o Lamarca na presidência da OAB, que é outro Lamarca fato não. Lamáquia. Pô, vem cá. Lamarca veio lá agora, tudo comunista. Araguaia. Lamáquia. Aliás, na Vale da Ribeira. Quando ele era fã do capitão. Meu amigo pessoal e uma pessoa que já está se manifestando claramente aí. Sabe o que eu disse ao Lamáquia, porque eu conheço e sei da sua atuação? Aqui, antes dele assumir, Lamáquia, te prepara para ocupar vazios institucionais que a OAB vai ter que começar a ocupar. E ele está fazendo isso. Para ser um porta-voz dos nossos anseios. Mas, doutor Paulo Olímpio, esse fato vai ter que ser esclarecido, porque o Ministério Público é a melhor esperança da República. A chance que nós temos de alguém com autonomia examinar e sanear em todas as instâncias é o Ministério Público. Eu gostei que fosse o grande conquista da Constituição de 88. Eu até achei que o Ministério Público de todos os estados e o federal não estou questionando. Não, você pode procurador de justiça. Eu não estou questionando nem o histórico e a qualificação dele. Eu estou apontando para as regras. E mais, quando o Cardoso, o ex-ministro Cardoso, disse que eu só saí porque não aguentava mais a pressão do presidente Lula e dos meus companheiros do PT, e o senhor ministro... Ele disse isso? Disse, está textualmente transcrito. E disse, e em seguida, o ex-governador Jacques Wagner chama... Porque não foi indicação da presidente, ela homologou e assinou. Chama um órgão do Ministério Público que foi procurador-geral durante os 4 anos do governo dele, diz, bom, ele vai chegar, foi a primeira conclusão que eu cheguei, se o Cardoso está saindo porque não aguentava pressão para coartar a ação da Polícia Federal... Este vai chamar com uma missão. Ele foi chamado para uma missão. Ele vai ter que agora se submeter às condições para as quais ele foi chamado. Quais seriam essas condições, deputado? Vamos desarticular essa pressão da Polícia Federal. É o que se... E ele é um profissional. É a conclusão natural e inevitável. Inevitável. A própria Associação da Polícia Federal, o delegado já se manifestou, manifestando assim extrema preocupação com a possibilidade de influência na autonomia. Ou começar a transferir delegados para lá, para cá. Eu quero manifestar o meu apoio a esse... Porque eu entendo o Ministério Público como entende o Marshall. Para mim é um órgão acima de qualquer suspeito e seus membros também. Eu fiquei muito feliz quando vi um procurador de justiça ter sido indicado para o Ministério. Agora já estou vendo que não é bem assim. Eu não estou questionando a figura... Em cima do cara que foi procurador-geral. Não se trata de modo algum de um pré-julgamento. Por que ele não foi escolhido pela competência, pela seriedade, pela decência? Porque tem que ter sido, que ele vai ser uma figura manipulada e manipuladora. Mas é isso que eu quero saber. Escuta, eu nem de longe questionei o histórico profissional, nem a minha instituição de origem. Poxa, eu tenho 30 anos ajudando. Eu ajudei e colaborei para que aquela Constituição de 88 contemplasse o Ministério Público as prerrogativas que tem. Eu era presidente da Confederação Nacional do Ministério Público quando entregamos ao doutor Ulisses Guimarães a nossa vontade institucional, queremos isso. E você deve muito ao Ibsen Pinheiro. Sem dúvida, mas na época era possível exercer atividade político-partidária junto com a atividade ministerial. A Constituição de 88 vedou. É isto. Este é o fato. Mas, Paulo, eu gostaria só de reforçar. Eu acho que vocês estão falando a mesma... não se trata de forma alguma de um pré-julgamento, né? Até porque quem vem do Ministério Público já tem, muito pelo contrário... Prerrogativa e um atestado prévio de credibilidade, né? Mas a observação do Dr. Paulo é pertinente no sentido de que já havia uma pressão muito intensa sobre o ministro Cardoso em relação natural. Ele é um político. Esse não é político. Exatamente. Ele era. Uma preocupação, uma pressão natural no sentido de que ele tentasse minimizar, não é? Porque era a ação da Polícia Federal tem sido muito intensa, como nunca houve no país, né?
Por que o PT quer derrubar Dilma? O PT quer derrubar Dilma porque a Dilma nunca chegou lá e disse não faça, não haja assim, haja de outra forma. Ela nunca fez isso. Ela nunca deixou-se balizar pelos ditames do partido. Não, houve sempre uma independência, né? Mas claro. eu queria só comentar o seguinte, eu acho que as colocações tua, do Francisco, aqui da mesa, são muito válidas, no sentido de que essa questão da corrupção é sistêmica, pluripartidária, não é? Atinge todos os setores e principalmente a gente vê na figura do presidente da Câmara, não é? É uma situação, como nós comentamos aqui, insustentável. E aquelas medidas de protelação, umas medidas nojentas, não é, que ele utiliza para protelar o andamento da Comissão de Ética da Câmara. A situação do senador Renan é mais insustentável ainda, porque seguraram a denúncia dele desde 2007. Mais insustentável ele negociou mais ainda, porque ele negociou, é mais antiga, mais grave, mais escancarada, não é? Ele negociou a não cassação pela renúncia à presidência no Senado na época, não é? Ficou esculachado assim aquela tentativa de justificar patrimônio, inventando boi, achando terra no lugar que não existia. Eu me lembro muito bem as reportagens que iam aos lugares que ele apontou, não existia, ou seja, não se segurou aquele processo, aquela investigação para que não andasse, né? Então, é insustentável, não se trata aqui de modo nenhum, ela atinge a todos os partidos, mas o que me parece, não é que há um governo, e esse governo ele tem a marca do PT. O governo é do Partido dos Trabalhadores, não é? E esse partido, é aí que eu quero chegar, ele tem comandado um esquema, se constituiu no seio da nossa República uma organização criminosa, com o chefe da Casa Civil, com o presidente do partido, com os tesoureiros, com os empreiteiros. Agora está o Léo Pinheiro, não é, um dos principais empreiteiros que superfaturava as obras da Petrobras, bilhões de reais, fazendo a delação premiada e implicando também o ex-presidente Lula nas obras ali do triplex. Ele acompanhou o ex-presidente na questão do triplex, né? E tudo isso está acontecendo, doutor Paulo, porque um momento histórico no país está acontecendo, que não só essa investida da Lava Jato, não é? A questão da lei anticorrupção, que é um instrumento poderoso também, que atinge as empresas, mas essa decisão fundamentalmente onde o Supremo Tribunal Federal lança um novo marco na justiça brasileira com as condenações em segunda instância. Isso passa a ter, Paulo, realmente um efeito fantástico, não é? A partir do momento em que esses grandes empresários começam a ter consciência que aquela estratégia do Maluf, não é, de passar anos e anos e anos e anos, a Constituição. Com recursos protelatórios infindáveis. Isso realmente cria um momento histórico que vai mudar o nosso Supremo rasgou a Constituição. Não, mas ocorre o seguinte, primeiro tem que explicar o que é que houve. Eu estou me baseando num procurador de justiça. O que é que houve? Um réu era condenado por um juiz singular, recorria e apelava para o tribunal, segunda instância, e da decisão confirmatória de sua condenação, ele tinha dois tipos de recurso. O recurso especial, quando feria lei federal, e o recurso constitucional, quando porventura ferisse uma norma constitucional. O Supremo julga matéria constitucional e o STJ ferimento às leis federais. Pois bem, não tinham esses dois recursos originariamente no Código do Processo efeito suspensivo, isto é, o indivíduo condenado com a sua condenação confirmada em segundo grau, os desembargadores diziam, deve ser recolhido imediatamente à prisão. O que a jurisprudência do Supremo alterou? Diz, não, em nome dos direitos humanos, em nome disso, em nome daquilo, nós vamos e criamos a jurisprudência de que só irá recolhido para execução da sua pena depois do trânsito em julgado de todos os recursos. É lógico que os réus
com poder econômico, bom poder econômico, constituindo bons escritórios, ricados escritórios, e até mesmo alguns defendidos pela eficiente defensoria de alguns estados, chegavam e protelavam a execução de sua pena durante muitos e muitos anos. De quando é essa jurisprudência? Essa jurisprudência é bem antiga, tinha mais de 20 anos. Década de 80, 90? Isso. E mais, Márcio. Agora, em fevereiro, no início de fevereiro, o Pleno do Supremo diz, olha, tá mantida a nossa jurisprudência. 7 dias depois, julgando um habeas de um caso de São Paulo, de um caso de roubo qualificado, diz, não, mudamos por 7-4, aquilo que nós decidimos há uma semana atrás, agora resolvemos mudar, deputado. O senhor tem razão. O Supremo mudou a orientação e, de imediato, alguns casos exemplares, os órgãos do Ministério Público, que há anos lutavam por prender determinadas pessoas, já pediram. Agora, com base na nova orientação do Supremo, pende ainda recurso especial e extraordinário, mas este réu tem que cumprir imediatamente a sua pena. Porque o Supremo e o STJ não questionam, não reexaminam fatos. Só para aquecer o debate, que é debate, não é monólogo, né? Obviamente a gente tem que procurar entender as coisas. Eu sou advogado. Por isso que eu sou engenheiro desempregado. Eu tenho interesse, e para muitos clientes meus, de que continuasse a jurisprudência. O doutor Lênin Streck, até contra o meu gosto, assinou dois manifestos aí. E eu vou sustentar a inconstitucionalidade. Contra o Moro, contra o juiz Moro, assinaram aí 2.000 advogados. E agora contra essa decisão. Só que é o seguinte, quando as decisões tomam um determinado rumo, esse Supremo, esses ministros todos foram nomeados pela Dilma, foram nomeados pelo Lula, quando toma a nosso favor, que beleza, que maravilha, mas vem cá, você tem coerência nisso aí, né? Quando é pro meu lado é ótimo, contra mim é porque foi nomeado pelo Lula, pela Dilma. E vou te dizer mais, daqui a 3 ou 4 meses pode o Supremo voltar à posição anterior. Jones Almeida Silva, boa noite, senhores. Pergunte ao doutor Argolo se a saúde de Pelotas vai bem ou vai mal. Vai muito mal. Pelotas tem uma das piores situações de saúde do estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente. A Prefeitura Municipal de Pelotas está expulsando do Sistema Único de Saúde os médicos, os funcionários, pelo pagamento irrisório, pelas péssimas condições de trabalho. E, lamentavelmente, a secretária de Saúde, mostrando absoluta insensibilidade e desconhecimento. Não sei te dizer qual é a profissão dela. Ela é política profissional, ela vive da política há muitos anos. Tem sempre algum cargo político, mas não sei qual é a formação dela. Lamentavelmente... Foi motorista de ambulância, por acaso? Não, mas é um caso interessante. Prefeito eleito que era motorista da ambulância terapia, secretário de saúde também. Da van terapia, do ônibus terapia. Olha aqui, como explicar a Constituição é a mesma, as leis são as mesmas, o Código Penal é o mesmo. Então eu pergunto, o que o juiz Sérgio Moro fez, que nem mesmo o STF, mesmo com alguns ministros com tendência pró-governo, não consegue anular as suas decisões do magistrado? Craque, esse juiz é craque. Esse nós temos que eleger um busto em cada cidade brasileira. Me parece que ele fez... Os advogados não gostam dele. Me parece que ele fez, Paulo, assim... Os advogados não generaliza. Bom, no Lênin aqui eu tô pegando... Hoje tem mas por que tu... Eu que me basei muito Lênin, meu conterrâneo, meu amigo. É só para te provocar. Eu via com grande entusiasmo a ação do juiz Moro. Mas, ultimamente, ando apreensivo, porque há indício exuberante de delito em outros partidos que não o PT,
onde ele não atua. Então, hoje eu vejo ele com certa cautela. Mas ele também tem restrita a sua competência, delinquente, né? Ele tem restrita a sua área de competência, porque sim, ele tem, no âmbito da Lava Jato, preside, exatamente. Jato, então ele não pode atender todas as frentes. Mas há uma liderança. Eu assisti aqui em Porto Alegre uma palestra, a convite aqui do Tribunal Regional, convidou alguns professores, alguns advogados para assistir. E ele liderou esse movimento, deputado, dos juízes criminais do país, que exerceram, sim, influência na decisão tomada pelo plenário do Supremo. Bom, precisamos do Moro nas Elotes, urgente. A bancada consegue explicar como o TJ não permitiu, TJ não, está falando de justiça como tu, não permitiu que o Lula seja investigado? Ele está perguntando. Não, mas ele está sendo investigado. Ela está se referindo ao fato da decisão liminar do Conselho Superior do Ministério Público ter concedido liminar para que ele não depois. E depois o próprio Conselho cassou a liminar e o Lula se negou. Então, na verdade, o Lula se negou a depor. O Lula entrou com habeas corpus em São Paulo, pedindo preventivo e já foi concedida a ordem para ele não ser conduzido coercitivamente. Conduzido coercitivamente é outro modernismo para aquela condução sob vara, ou debaixo de vara. Não é que o cara fosse vergastado, prestasse o depoimento, mas é que fosse conduzido com um certo desforço quando ele se negasse. Agora tem aquela coisa, não é algemado. Caso não mostrasse muita vontade, era auxiliar. O detalhe é o seguinte, não é algemado, mas tem que botar as mãos para trás. Por quê? Mas porque não também pode andar normal. Botar as mãos para trás. Aí a mulher do Santana, João Santana... Mascando um bom chiclete. Mascando um bom chiclete. Não, e com as mãos para trás. Óculos maravilhosos e tal. Por favor. Paulo Sérgio Mesa, sinto desapontados com a delação do Ducídio. A notícia é velha. Sou ouvinte de rádio, de todas as emissoras, inclusive as concorrentes da Pampa. Já tinha conhecimento de quase todas essas novas informações que vocês estão dando. Ao MP cabe fazer o que tem feito. Todos devem cumprir a lei, senão vira bagunça. Aliás, o MP nos deve isto, desde a denúncia do Roberto Jefferson, de que tinha falado ao Lula sobre o mensalão e nada foi feito. André Gonçalves, de Porto Alegre. Aí... Então vamos para o bate-papo final com o SESCOM. Aliás, o SESCOM está voltando agora em março com a FCDL, a SPC e a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento, produtos Gimo, qualidade com